Alô, pessoal, Tu- tudo bem? Então, damos sequência aqui ao nosso estudo núcleo, né? A parte um, depois estruturas e funções, depois a gente vai ver aí, vamos falar também sobre ácidos nucleicos e biossíntese de proteínas, né? Então, na sequência, né, nós vamos falar aqui estrutura e função. Então, aqui nós temos a célula, né? Com alguns componentes já estudados. Temos aqui a membrana, nós temos aqui o citoplasma, nós temos aqui o núcleo, né? Que é o que nós vamos dar ênfase agora, né? Então nós temos aqui retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, membrana celular, ribossomo, centríolo, mitocôndria, como nós já tínhamos estudado no outro semestre. Do núcleo, gente, nós temos aqui os poros nucleares, o envoltório nuclear, que é a membrana nuclear, chamada de carioteca, né? O nucleolo, que seria o núcleo do núcleo, né? E aqui dentro, né, desse espaço nós vamos ter os cromossomos, que são os DNA, né, material genético. Então, o que é o núcleo, gente? O núcleo é uma região das células eucariontes, né, delimitada por membrana nuclear ou carioteca, né? Vem aí derivado cários, núcleo, né? TEC invólucro, armazenando em seu interior os cromossomos, contendo também um ou mais nucleolos mergulhados em seu nucleoplasma, a cariolinfa. Então, o nucleoplasma, gente, como se fosse o citoplasma da célula, né? O citoplasma da célula, nós chamamos o que está no núcleo, chamamos de nucleoplasma. Então, os núcleos possuem um formato meio esférico, né, como a gente está vendo, com um diâmetro igual a 5 nanômetros. Entretanto, também possui uma morfologia lobular bilobulados ou multibilobulados presente em células de defesa, que aparece lá nos macrófagos, nos linfócitos, etc. Né? Então, função do núcleo, gente. Olha uma célulazinha do núcleo aí, né? Gente, aparecendo aí o núcleo, de novo, né? Para a gente sempre recordar, né? Então, uma das facilidades também que nos ajuda um pouquinho, que com essa aula assim à distância, a gente também pode usar um pouquinho mais de recursos, né? Então, a gente consegue pesquisar algumas coisas diferentes. Então, função do núcleo. O núcleo possui duas funções básicas, gente. Regular as reações químicas que ocorrem dentro da célula. Metabolismo. Nós acabamos de falar isso, dá um metabolismo, né? Com bastante ênfase aí, né? Armazenar as informações genéticas da célula. Como tem material genético, tem o DNA e o RNA, toda a informação da célula, gente, a receita, a bula, vai estar dentro do núcleo. Então, dentro do núcleo ainda se encontra uma estrutura denominada nucleolo, né? O nucleolo que é responsável pela produção de subunidades de ribossomo. Então, o nucleolo lá, quando a gente vai formar os ribossomos, né, esses nucleolos vão produzir aquelas duas subunidades que vão compor o ribossomo. Né? Lembra o ribossomo, gente? Síntese de proteína. Aí tem mais uma célula para vocês observarem esses detalhes. Duas diferenças básicas, gente. A célula pode ser procariótica ou célula eucariótica. Diferença básica, gente, é a presença ou não da membrana nuclear. Né? Enquanto na célula pró, que significa primitivo, eu significa verdadeiro, né? Na célula procariótica, o material genético, o DNA, gente, está dissolvido, está distribuído no citoplasma, porque não tem o delimitador, que é uma membrana nuclear, que é a carioteca. Enquanto na eucariótica, nos indivíduos eucariontes, vai existir uma membrana que vai delimitar esse material genético, tá? Então, indivíduos mais inferiores, algumas bactérias, alguns indivíduos aí, protozoários mais primitivos, gente, o material genético não está delimitado pela membrana membrana nuclear. Logo, esses indivíduos vão chamar de indivíduos procariontes. Partes do núcleo. Né? Então, nós temos a carioteca, temos a cariolinfa ou nucleoplasma, a cromatina e o nucleolo. Então, nós vamos aqui ver essas quatro partes, gente. Olha só, então nós temos a carioteca, que é a parte mais externa, né? Depois nós temos a cariolinfa, o nucleoplasma, que seria o plasma, onde um líquido mais viscoso. Né? A cromatina, gente, que é o material genético na forma de repouso, quando a célula está em interfase, quando não está se dividindo. E depois o nucleolo, que é o núcleo do núcleo, né? A parte central do núcleo. Tá? Então, carioteca. Envoltório nuclear, também conhecido como carioteca. Né? Então, envoltório nuclear, carioteca, indivíduos que têm
carioteca se chamam indivíduos eucariontes. Aí o nucleoplasma, né? E aqui o nucleolo, né? No núcleo da célula. É uma estrutura que envolve um núcleo das células eucarióticas responsável por separar conteúdo do núcleo celular, em particular o DNA do citossol. Citossol, estão lembrados, né? Citossol é o citoplasma. Então, nos indivíduos eucariontes, nos indivíduos que possuem a membrana nuclear, o que acontece? A carioteca separa esse material genético. Característica da membrana nuclear, gente, vamos ver, é composta por duas camadas de proteínas combinadas com moléculas de fosfolipídio. Uma camada está voltada para o citoplasma e a outra em contato com o interior do núcleo. Mais ou menos como funciona a membrana plasmática da célula. Esse modelo de membrana, que é o mesmo da membrana citoplasmática, contém uma quantidade menor de colesterol, tá? Enquanto, quando fala em colesterol, nós estamos falando de gordura, enquanto lá na membrana plasmática, né? Nós temos lipídios e protídeos, tem lipídios e gorduras, aqui nós vamos ter uma quantidade menor. Algumas das proteínas da carioteca formam poros, aberturas, né, que permite o trânsito de moléculas entre o núcleo e o citoplasma. Então, esse poro, gente, vai fazer essa circulação, claro, obedecendo a um certo controle, né. Também existem grupos importantes de proteínas que facilitam o movimento dos ácidos ribonucleicos entre o núcleo e o citoplasma. Ácido ribonucleico, gente, DNA e RNA, entre o citoplasma e o núcleo. A camada externa da carioteca se prolonga para o citoplasma e está aderida à membrana do retículo endoplasmático, uma das organelas da célula. Né? Então, a gente sabe que a membrana, gente, ela vai se prolongar e ela vai estar ligada com esse retículo endoplasmático, gente, são aqueles canais, né, que auxiliam e facilitam a locomoção de substância dentro da célula, né? Lembra que o retículo endoplasmático, gente, ele pode ser liso quando não tem ribossomos, né? E pode ser rugoso quando tem ribossomos. Quando ele é liso, gente, então, como o nome está dizendo, ele é liso, então escoa fácil, né? Geralmente aí ele vai ter a função de transporte e desintoxicação. Bom, isso a gente já viu lá no passado. Dando uma sequência, está aqui os poros do envoltório nuclear, gente, aqui está uma membrana nuclear, gente, estilizada, para fora o citoplasma aqui e para dentro o núcleo, né? Então, esse esporo faz o contato entre a parte externa e a parte interna. Então, aqui tem 8 colunas proteicas, forma uma parede cilíndrica, ó, uma parede cilíndrica, né? Essas proteínas de ancoragem ficam as colunas proteicas e o envoltório nuclear. Então, tem também, gente, as colunas de proteica e depois tem as proteínas de ancoragem, ok? Cariolinfa ou nucleoplasma, né? Ou citoplasma do núcleo, constituído por substâncias dissolvidas em água, onde se encontra a cromatina e o nucleolo. Tá? Então aqui está os poros da carioteca, aqui está a membrana, aqui está a cromatina aqui dentro, não esqueça que a cromatina, gente, é um material genético, né? A carioteca, externamente, o nucleolo e o nucleoplasma, né? Que são essa substância dissolvida em água aqui dentro do núcleo da célula. Na sequência, retículo nucleoplasmático. Então, como a gente tem lá na célula, gente, nós temos o retículo endoplasmático, lá no citoplasma, aqui nós vamos ter o retículo nucleoplasmático. Trata-se de uma estrutura similar ao retículo endoplasmático, sendo responsável pela síntese de proteínas e pelo armazenamento de cálcio. Essa estrutura foi visualizada pela primeira vez por cientistas britânicos no ano de 97, então não faz muito tempo, né? Então, tudo que a gente fala em célula, a gente já comentou várias vezes, né? Tá muito ligado com a tecnologia, né? Com o avanço da microscopia, né? Não só a microscopia óptica, mas principalmente a microscopia eletrônica. Então, quanto mais os cientistas vão entrando mais a fundo, mais adentro, mais chance tem de descobrir novas estruturas e, junto com essas novas estruturas, também descobrir algumas atividades celulares, né? E, consequentemente, gente, indo adiante em curas de doença. Principais funções do retículo nucleoplasmático, gente. Utilização do cálcio no meio intracelular, envolvendo processos como ativação e transcrição de genes e apoptose. O que se é a morte da célula e a contração muscular. Quando se fala em morte da célula, gente, nem sempre uma célula morre, né? Morre por conta de uma toxina, alguma coisa. A célula pode morrer por uma situação natural, né? E ela ativa e regula essas células que já estão envelhecidas.
Até então, antes do retículo endoplasmático ser descoberto, que tais funções eram desempenhadas pelo retículo endoplasmático, aquele que estava lá fora, que liberava o cálcio existente no citoplasma até o núcleo, né? Então, se achava que tudo estava responsabilizado lá pelo citoplasma e que esse cálcio, né, era liberado pelos retículos endoplasmáticos indo até o núcleo. Olha só como as coisas vão indo à medida que as experiências e a tecnologia vai aumentando. Componentes do núcleo, gente, aqui mais um desenho para a gente ver. Procurei colocar bastante desenho para a gente conversar, né? Então, carioteca, nucleolo, nucleoplasma e cromatina, gente, para a gente ver um pouco mais aqui detalhes dos poros, como é que funciona isso. Olha aqui, ó, todo esse amarelinho aqui, gente, é a carioteca. Aqui nós temos em forma assim de fios, que é a cromatina, né? Depois, todo esse componente aqui é chamado de nucleoplasma, que é esse componente aqui, gente, com bastante quantidade de água. Aqui dentro nós temos o nucleolo, né? E aqui nós temos os poros, né? Olha só a quantidade de poros. Retículo endoplasmático granuloso, lembra? Faz também transporte e síntese de proteína. E essas bolinhas aqui são os ribossomos, ok? Seguimos, né? Cromatina e cromossomo, gente. Então, a cromatina corresponde a um longo, fino filamento DNA encontrado durante a interfase, fase em que a célula não se encontra em divisão. Cada filamento de cromatina constitui um cromossomo. Aqui que nós falamos já, gente. Então, quando a célula tem repouso, porque as células estão em constante divisão, né? Ou elas estão em mitose ou estão em meiose. E essas divisões têm objetivo, né? No caso, a mitose é período de multiplicação, regeneração de tecidos, etc, etc. Formação de estruturas dentro do nosso corpo, né? E a meiose tem como objetivo principal que é a produção de gametas, né? Que nós comentamos, inclusive ontem na aula. E a gente depois, quando vai ter um tempo, que a gente vai falar sobre essas divisões celulares. Mas o que eu quero dizer assim, quando a célula está em interfase, significa entre duas fases, gente, o material genético, gente, se chama de cromatina, né? Então, cada filamento de cromatina constitui um cromossomo. Vai se falar em cromossomo quando essa célula, gente, começa um processo de divisão, começa um processo metabólico de divisão. Então, quando a célula inicia seu processo de divisão, olha só, mitose ou meiose, esses filamentos se espiralizam, se tornam espiral, enrolam-se entre si mesmos e se condensam, transformando-se nos famosos cromossomos. Aquilo que nós comentamos agora, né? Então, olha aqui no desenho, né? Vocês observam que o desenho é um cromossomo, está aqui o DNA, né? Mais proteína, né? Vai dar um cromossomo. Isso aqui está espirilado, está ainda solto, é a cromatina. Depois, cada filamento dessa cromatina, quando entra em divisão celular, gente, ele começa a ficar espirilado, começa a se condensar, tá? Formando aqui, por último, o cromossomo. Do lado direito, dá para ver bem direitinho o DNA, material genético, né? Lembra? Bases púricas, pirimídeas, né? Se unem, né? Formam aquela dupla hélice DNA. Junto com as proteínas histona, gente, vão formando, gente, um processo de condensação. E esse processo de condensação vai formar o cromossomo. Então, essa organização, DNA, cromatina e cromossomo, tá? Então, esse é o processo que ocorre na prática, né, gente, com todo esse material genético que vai agora estar presente na divisão celular. Então, olha aqui, ó. Dos estágios da cromatina, gente, nós temos duas coisas. Quando a cromatina, gente, está misturada, lisa, espírila um pouco, lisa, né? Então, esse espaço é chamado heterocromatina. Então, quando ela está totalmente lisa, gente, nós chamamos eucromatina, tá? Então, o que acontece? Vai acontecendo uma espirilização, e essa espirilização, gente, quando está bastante espirilado, bastante condensado, nós chamamos isso de cromossomo. No aspecto químico, gente, é praticamente a mesma coisa. A única diferença que vai dar é a forma como isso se apresenta dentro do período de interfase, né, que é o período que a célula não está se dividindo, e o período de divisão, que é o período, gente, de mitose e ou meiose, tá? Do nucleolo, gente, né? O nucleolo, a parte mais interna, gente,
é uma estrutura celular que está presente no núcleo das células eucariontes. Em cada núcleo, geralmente, existe somente um nucleolo. Pode até existir mais de um, mas normalmente um só, né? Até vocês veem aqui dois desenhos. Um desenho aqui que é uma fotografia realmente de um microscópio, né? Onde aparece aqui a parte do núcleo, né? Bem direitinho, aqui com a carioteca, né? O núcleo da célula, né? E o nucleolo, né? Então, essa parte aqui interna, aqui nós temos o citoplasma, né? Mostra aqui para nós como está apresentado o nucleolo numa fotografia original aí, tirada dentro do microscópio, né? Então, o que é o nucleolo? São estruturas densas, pequenas esferas formadas por proteína, DNA e RNA, ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico, né? Essa organela nuclear não é delimitada por membrana e apresenta um aspecto esponjoso, tá? Beleza? Então aqui, ó, de novo, a célula, gente, cromossomos já espiralado, olha aqui, ó, a cromatina quando não está espirilado, os poros, a membrana que é a carioteca e ali o nucleolo, ok? Então, gente, o nucleolo, a região mais corada do núcleo, é formado por RNA e algumas proteínas, em alguns cromossomos encontram-se as chamadas regiões organizadoras do nucleolo, gente, locais onde ocorre a síntese de um tipo de RNA que se associa a certas proteínas chamado ribonucleoproteínas. Lembra que o nucleolo, gente, vai originar os ribossomos, tá? Então aqui um desenho mais estilizado, aqui nós temos o retículo endoplasmático, aqui está a membrana com os poros, né? E aqui está o nucleolo, né? Esses filamentos aqui são as cromatinas. Bom, lembra que nós falamos ontem, né, sobre algumas mudanças assim nas nossas ferramentas de trabalho, né? Então, o que vai acontecer, gente? Nós separei algum material que foi trabalhado, mas outros que não foram, para que vocês possam, né, fazer uma pequena pesquisa, uma pequena leitura, para que o nosso encontro no dia 14, gente, das 11h15 às 12h15, não percam, gente, marquem aí, né? A gente vai ter um resumo do que a gente falou e uma discussão para a videoconferência. Então, vou comentar com você sobre tudo que foi falado aqui, né? E nós vamos ter alguns temas que a gente vai poder trazer aí para a gente debater, né? Estudos como somos, estruturas, classificações e funções, foi o que nós trabalhamos. O que significa dizer núcleo interfásico? Várias vezes nós comentamos hoje. Cariótipo, mapa genético, aneuploidias. Aqui a aneuploidia, gente, são algumas doenças, né, causadas pela quantidade ou tipo de cromossomo, né? O mapa genético é todo aquela história do genoma também, gente. Número de cromossomo nas espécies, genoma, a gente sabe que cada espécie tem um número X de cromossomo, né? Anomalias cromossômicas e determinados cânceres, né, causado por isso, gente. Ácidos nucleicos, né, que são DNA e RNA, biossíntese de proteína e ciclo celular, que são mitose e meiose. A partir daí, nós vamos bolar algumas ferramentas de interação, né? Pode ser que a gente bole aí alguns trabalhos em grupo, que vocês possam montar aí alguns grupos WhatsApp, gente, e trabalhe algumas coisas aí nesse material. Primeiro a gente vai ver, vamos nos reunir, vamos nos falar nessa data, não esqueço, gente, 14 de julho, né? Lembra que eu comentei com vocês, o dia da queda da Bastilha, a Revolução Francesa, gente? No horário nobre da manhã, gente, das 11h15 às 12h15, né? Sem intervalos comerciais, né? Então procurem, acredito que já devo estar acordado nesse horário, né? Então estaremos aguardando, né, em frente aí de um visor de computador, celular, sei lá, o buraco da janela, qualquer coisa que vocês puderem. Lógico, gente, que pode ser que não dê, por algum motivo técnico, a gente está aí, eu mesmo tenho dificuldades aí para postar, a internet muito devagar, né? Assim como vocês também. Mas não vamos desistir, é o momento que a gente tem de encontro, tá? Então, quem puder, a gente apareça, tá? Dia 14, das 11h15 às 12h15, gente, um encontro para nós nos vermos e decidirmos também novas ferramentas. Então, o ensino invertido, para vocês terem uma ideia, gente, vocês pesquisam um pouco, trazem para a sala, eu vejo o complemento, né? E a gente vai seguindo, né? Para mudando num ping-pong, mudando algumas ferramentas de trabalho. Tá bom, gente? Tranquilos? Enquanto isso, gente, procure estar em casa, se mantenha em casa, higienize as mãos,
Se precisarem sair para a rua, usem máscara, gente, mantenham a distância, tá bom? Se tudo der certo, gente, nos vemos aí na quarta-feira, dia 14, né, às 11h15. Não esqueço, gente, de dar um link aí, dar um clique aí na presença de vocês aí, que está aí colocado para vocês nesse vídeo. Tá bom, gente? Um grande abraço, né? Fiquem bem, se cuidem dos irmãos, cuidem do pai, da mãe, da avó e de todos, que vai tudo dar certo. Um grande abraço.